isso, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Mauro Sérgio na TV para Green Vita, Consultoria Michel Soares e Cresci RS. Na edição de hoje, o quiropraxista Felipe Oliveira fala sobre doenças na coluna e o tratamento com quiropraxia. O presidente do Cresci, Márcio Binzeli, fala sobre o Dia dos Corretores. E o doutor Michel fala sobre os seus direitos a partir de agora na tua tela. E o nosso Mauro Sérgio na TV, lógico, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde estamos agora, né? Ao vivo pelo Facebook, inclusive, mas também aqui pelo canal 6 da NET, nosso Mauro Sérgio na TV, e ainda lá no nosso canal no YouTube, que está cada vez bombando mais. Nós viemos registrar um evento muito importante a todos nós, especialmente que gostaríamos de comprar um imóvel ou vendermos o nosso imóvel. Viemos tratar assuntos sobre os corretores. Os corretores, cujo dia foi a semana passada, recebem uma homenagem da mesa diretora da Câmara e da Câmara de Vereadores. E por isso é que nós estamos aqui com o presidente do Cresci, que tem tudo a ver, afinal de contas é um dos grandes vereadores que a capital, que nossa Porto Alegre oferece aos nossos eleitores, aos nossos amigos e telespectadores do Mauro Sérgio na TV. Vereador Márcio Binzeli, que há tanto tempo não prestigiava mais esse humilde programa, muito prazer em recebê-lo novamente. Uma alegria estar aqui, Mauro Sérgio, conversando contigo, neste momento em que a Câmara Municipal de Porto Alegre faz e presta esta homenagem aos corretores de imóveis, por tudo que é aquilo que representa a cadeia da construção civil para a geração de emprego e renda, um momento em que o país vence uma crise, dá sinais de reaquecimento do mercado imobiliário. Realmente nós que somos os corretores de imóveis, que temos a missão de realizar os sonhos das pessoas, quais seja da concretização da aquisição da casa própria. Estamos hoje aí recebendo da Câmara Municipal a manifestação de todas as bancadas, do carinho pelo corretor, aquele que enfrenta o dia a dia na labuta, no plantão, na compra e venda, na locação, nas avaliações. É tudo aquilo que representa o desafio da nossa profissão, hoje aqui sendo reconhecido pela Câmara Municipal, nos envaidece, nos engrandece, no que diz respeito à reafirmação da nossa profissão. São 55 anos de regulamentação, então a gente está muito contente por esse momento de hoje. Há quantos anos efetivamente a profissão de corretor de imóveis é regulamentada? Foi regulamentada em 1962, né? Por isso que 2017... Um pouquinho mais jovem do que eu. 55 anos de regulamentação, mas ali... Em 78 nós tivemos uma revogação da primeira lei, hoje a que está em vigor é a 6.530, que também tipifica esta questão da representação através do sistema COFES-Cresci, o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, a representação em todo o Brasil, efetivamente este cuidado que hoje existe na tramitação das leis lá no Congresso Nacional, por iniciativa de deputados, por iniciativa de senadores, tudo que representa hoje aí a cadeia da construção civil, a Caixa Econômica também conveniando com o sistema COFES-Cresci para a venda dos imóveis retomados. Hoje o Cresci no Rio Grande do Sul possui 38 subdelegacias regionais, nós temos 17 escritórios físicos espalhados pelo Estado, atuando junto à fiscalização e à inscrição especialmente, e dizer que realmente o desafio é grande, mas a nossa motivação é ainda maior para vencer estes desafios e bem representar a categoria que confiou em nós a presidência do Conselho. Presidente do Cresci, o Conselho Regional dos Corretores do Rio Grande do Sul, como é que está a categoria, como é que está a profissão de corretor de imóveis em relação ao momento em que o país atravessa, em que todos lamentam e se apavoram com a crise cada vez aparentemente pior? Olha, a gente tem feito, durante esta semana do Corretor de Imóveis, algumas solenidades festivas, palestras. Então, casualmente me chamou a atenção, lá em Bento Gonçalves, a palestra foi do secretário da Fazenda, o adjunto, e ele disse que com relação ao ano passado, eles emitiram 50% a mais em valores de guias de ITBI. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Isso representa um aquecimento de 50% a mais em comparação com o ano passado, de volume de vendas naquela região da Serra. A gente sabe que Gramado, Canela, ali nós temos uma realidade de turismo diferenciada. Algumas outras regiões sofrem um pouquinho mais, aquela região sul ali, Rio Grande, enfim, sentiu bastante o baque da crise.
que na realidade foi uma crise ética, política, misturada com econômica. Foi uma crise que abalou vários setores da economia, mas especialmente o mercado imobiliário, mas ela dá sinais altivos, realmente, de um reaquecimento muito importante. O imóvel é um investimento que tem uma rentabilidade interessante, uma garantia de um investimento do imóvel é a rentabilidade, ela tem uma rentabilidade interessante, mas a valorização imobiliária ela tem um valor agregado muito significativo. Então a gente sempre sugere aqui que investir em imóveis é uma boa alternativa em épocas de crise. Um dos grandes vereadores de Porto Alegre, com excelentes projetos em prol da comunidade, em prol do cidadão, mas neste momento, aqui no Mauro Sérgio na TV, como presidente do Cresci, o que eu não abordei que o senhor gostaria de, no final desse nosso bate-papo, falar ao nosso telespectador? Nós queremos aqui também deixar uma homenagem às corretoras de imóveis, acho que fazer um destaque aqui. Qual é o percentual de mulheres na profissão em relação aos homens? Hoje nós temos cerca de 35% de corretoras de imóveis mulheres. Vem aumentando significativamente? Vem aumentando. Na nossa profissão, hoje não só as mulheres corretoras de imóveis na interlocução, mas também na relação da compra e venda, a palavra da mulher, é fundamental. Fechamento. Aliás, eu acho que daí não é só na compra e venda, né? Daí não, né? A palavra da mulher acho que está valendo. A palavra final é nossa, né? É nossa, sim senhora. Sim senhora. Então é importante nas equipes ter uma mulher, é importante na nossa gestão, em todas as instâncias deliberativas do Conselho, no Conselho Fiscal, na Comissão de Ética, na Turma Julgadora, na diretoria, no Conselho Federal, nesta representação do Conselho Federal. Hoje, apenas 2 estados da Federação possuem corretoras de imóveis conselheiras federais. Um deles é o Rio Grande do Sul. Acho que é importante a gente fazer esse destaque também aí. Vereador Márcio Binzeli, presidente do Cresci, muito obrigado. Mauro Sérgio, eu agradeço a oportunidade aí. Obrigado mais uma vez participando então do nosso Mauro Sérgio na TV. Grande abraço. E o nosso Mauro Sérgio na TV, nesta edição, traz um assunto no nosso Viva Bem que é muito interessante. Não que eu esteja legislando em causa própria, mas eu precisarei deles, dos quiropraxistas. Nós já falamos há um tempo atrás com os quiropraxistas, com o Dr. Kleber, e dessa vez nós vamos falar com o seu colega da mesma clínica. Eu tenho um hábito, e que agora eu me dou o direito do esquecimento, o nome da clínica, mas isso o doutor Felipe de Oliveira, que mais parece um menino estagiário de quiropraxia. Não, trata-se de um profissional formado na faculdade, já fazendo pós-graduação. Doutor Felipe de Oliveira, que tem nome de jogador, o nome de ator. Seja bem-vindo ao nosso Mauro Sérgio na TV. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite. Está representando a clínica Vitaprax. Vitaprax, que vocês já conhecem através do nosso Mauro Sérgio na TV, através do nosso Viva Bem. Doutor Felipe, o quiropraxista e o quiroprata são as mesmas pessoas ou não? Não são as mesmas pessoas. Não são. Olha, atenção aí, hein? Atenção aí, hein? Quiroprata é uma coisa, né? Dá para se dizer coisa. E sou eu que estou dizendo isso. Quiropraxista são os profissionais formados em faculdades. Eu perguntei, mas eu mesmo respondi, eu dei uma de Faustão. Mas eu estou certo ou estou errado, doutor? Está certo. Então, estou certo. Quiropraxista é o profissional que tem um curso superior. Que hoje no Brasil é um curso de no mínimo 4.200 horas para aprender tudo sobre coluna vertebral, corpo humano, articulação, sistema nervoso, parte muscular. Então é um curso muito complexo, de difícil acesso na realidade, que a gente então é formado para conseguir ter a qualidade de vida e, consequentemente, trabalhar essas disfunções da coluna vertebral. Essas 4.200 horas, isso aí dá quantos anos de faculdade? Mínimo 5 anos. Poxa, gente, 10 semestres, 5 anos de faculdade para poder se dizer quiropraxista e não quiroprata. Agora, quiroprata, né, são aqueles que fazem cursinhos de finais de semana aí e saem atendendo, abrindo supostos consultórios, clínicas, na minha opinião, gente criminosa, que pode comprometer a sua saúde física e até, porque não psicológica, porque se vai te alejar, tu vai ficar física e psicologicamente detonado para o resto da tua vida. Então, se você tem problema de coluna, problema nas articulações, procura um quiropraxista, um profissional. Estou certo ou estou errado, doutor?
Tá certo, com certeza a coluna vertebral, as articulações é uma estrutura muito complexa e muito frágil do nosso corpo. Então a gente tem que sempre procurar um profissional qualificado, um profissional que estudou isso, para manter sempre a qualidade no serviço, no atendimento e a gente conseguir ter os resultados que a gente espera. Infelizmente hoje, como o Mauro Sérgio falou, existem muitos profissionais que não têm essa formação e infelizmente isso acaba deixando um pouquinho quem procura esses profissionais em risco, porque a probabilidade de gerar um problema ao invés de uma solução, ela ocorre de uma forma muito grande, sim. Agora me desculpa, doutor, gente que procura esses profissionais não são profissionais, são charlatões, né, doutor? Não tem as formações, infelizmente. Então não são profissionais, né? Como é que as pessoas podem saber quando depara-se com um profissional ou com um charlatão? Um quiropraxista ou um quiroprata? Como é que eu posso saber? Eu tenho problema na coluna, sobre os quais eu já vou falar, vou fazer uma consulta no ar aqui com o doutor. Como é que as pessoas podem fazer essa diferença aí de um profissional ou de um charlatão, doutor? Olha, a gente tem que ter a simplicidade de perguntar. Tem que perguntar se o profissional... E para quem se pergunta? Se pergunta para o próprio profissional. Quando liga para a clínica lá para marcar a consulta, tem que perguntar se ele é um profissional graduado em quiropraxia ou se ele tem um cursinho de final de semana ou qual a formação desse profissional. Outro meio de saber isso é através da Associação Brasileira de Quiropraxia, onde a gente tem um site, vou colar no Google lá mesmo, quiropraxia.org.br, vai aparecer todos os profissionais graduados do Brasil. Então lá a gente tem a lista por cidade, a lista por bairro, tudo certinho, discriminando cada profissional, cada currículo do profissional, e a gente consegue ter certeza que aquele profissional é um profissional capacitado para os nossos problemas. Repetindo devagarinho assim, qual é o endereço onde as pessoas podem acessar para saber, porque lá no site da Associação Brasileira de Quiropraxia, de quiropraxistas, estão relacionados todos os profissionais, eu disse profissionais do Brasil. Por gentileza, tá nos GCs, mas repita esse site aí para as pessoas saberem. quiropraxia.org.br. quiropraxia.org.br, é isso? Perfeito. Bom, quais os benefícios que a quiropraxia traz e que tipo de paciente a quiropraxia atende, doutor? Então, Mauro, para a gente começar a entender um pouquinho isso, eu vou pegar minha amiga aqui, a coluna vertebral. Eu acho que a melhor forma de responder a tua pergunta é... O doutor, quando chegou aqui, eu perguntei se ele tinha esquartejado alguém. Não, essa aqui é de mentirinha. Isso é uma coluna, doutor? Justamente. A nossa coluna vertebral ela é composta, então, por 24 vértebras e atrás de cada articulação da coluna sai um par de nervo. Por que eu explico isso? Porque a melhor forma da gente entender o que é quiropraxia é entendendo a sua estrutura. Tudo que acontece no nosso corpo, ele vai passar através do cérebro, que é um grande motor. Sim. Vai passar pela medula e vai passar pelos nervos intervertebrais. Sim. Uma coluna vertebral saudável, ela deve ser 100% alinhada. Mas devido a quedas, acidentes, má postura, estresse, que por sinal hoje está no nosso dia a dia. Só um pouquinho, esse má postura significa a postura no sentar, doutor, também. Sentar, ficar em pé, deitar, dormir. Com certeza descansar, a gente deita no sofá de qualquer jeito. A propósito de dormir, doutor, quais são as melhores posições ou as piores para dormir? Então, a melhor posição é dormir de lado, com um travesseiro da altura do ombro. Sim. E um travesseiro entre as pernas. A cabeça não pode ficar nem para baixo, tá de ladinho, ó, gente. A cabeça não pode ficar muito para baixo e nem muito para cima, ela tem que ficar nivelada à altura do teu ombro, é isso? Perfeito. Dormir de bruço, não? Jamais. E de barriga para cima? Barriga para cima tem que colocar um travesseiro embaixo do joelho e um travesseiro mais baixo na coluna para respeitar as curvaturas fisiológicas. Dormir de barriga para baixo é permitido sim, mas a gente tem que sempre lembrar da cama hospitalar. Quando a gente olha uma cama hospitalar, ela é cheia de curvas lá, sim, que é justamente para conseguir manter a coluna 100% alinhada. Tá, e um número muito grande de pessoas, eu, por exemplo, tenho o hábito de dormir com uma perna esticada, exemplo, a perna direita esticada, é tipo de bruços, que não é de bruços, mas é uma perna direita esticada, a outra levemente encolhida e a cabeça em cima, a cabeça embaixo do travesseiro. Então vem o braço, vem o travesseiro entre a minha cabeça e meu braço. Isso está errado então, doutor? Está errado. Está todo errado? Isso aí está te indicando que o travesseiro está um pouco baixo. Porque se tu está usando o teu braço para erguer a altura do teu travesseiro é porque ele está baixo. Então isso aí vira um hábito. Então aquelas pessoas que dormem com 2 travesseiros também, tem gente que coloca 3. Está todo errado. Dependendo da altura do travesseiro. Não, mas o travesseiro, geralmente, se colocar 3, vai passar da altura normal entre o ombro e a cabeça? Eu acho que a forma mais correta da gente identificar o padrão do sono é primeiro saber se a gente está acordando com dor ou não. Porque o sono ele é algo bem importante. Acordar com aquela sensação de cansaço, aquela sensação de que acabou dormindo, mas não descansando. E o corpo todo dolorido quando acorda? Perfeito. Isso é um mau sinal.
Mas a gente tem que entender que a coluna vertebral, ao dormir, ela tem que estar 100% alinhada, reta. Certo. Mantendo a coluna assim, certamente vai acordar com uma sensação de bem-estar. Além dos problemas de coluna, dos desvios de coluna, doutora, eu lembro que o doutor Kleber falava que a coluna, ele não falou, na verdade eu li, a coluna é mais ou menos um carro alinhado ou não, né? Justamente. A coluna está desalinhada ela está que nem um carro, para lá e para cá, dançando, né? Perfeito. Então, a quiropraxia vai trabalhar essas disfunções mecânicas na coluna vertebral. Devido a esses que a gente falou agora, das quebras na postura, os ossos da coluna acabam saindo fora de posição e a gente acaba comprometendo o sistema nervoso central. É como se tivesse um curto-circuito no nosso carro, ou o nosso carro não está com a geometria e balanceamento bem feita. Tá. Então, qual é a forma que o corpo tem para nos avisar que tem alguma coisa errada? Fale um pouquinho da VitaPrax. Como é que as pessoas podem encontrar a VitaPrax e quais os atendimentos que a VitaPrax oferece além da quiropraxia ou é só quiropraxia? Então, a clínica VitaPrax é uma clínica de quiropraxia que está há 10 anos aí em Porto Alegre já. É uma das primeiras clínicas do Brasil. A gente está na rua Quintino Bocaiúva, 967, lá no bairro Moinhos de Vento. Sim. Forma de encontrar através do site www.vitaprax.com.br ou VitaPrax se escreve como se lê mesmo, como se com pronuncia, X ali, com X. Praxis com X. Tá no GCs. Perfeito. O telefone é 3737-8657 e o serviço que a gente presta lá, além da quiropraxia, é a fisioterapia, a gente tem a massoterapia, a gente tem agora, estamos abrindo um espaço de yoga, de pilates, um espaço de antiginástica, nós temos a massoterapia, que eu falei, nós temos o shiatsu. Então a gente tem um serviço bem completo que é para fazer com que nossos pacientes, nossos parceiros se sintam realmente em casa, que possam ter qualidade de vida na nossa clínica. Eu conheci a VitaPrax, é uma clínica muito bem localizada, de altíssimo nível, mas atende todo mundo. As pessoas podem ligar para a clínica para buscar informações. O sistema de avaliação lá são cobradas as avaliações ou não, doutor? Então, a gente estamos com uma promoção agora, promoção de 10 anos de clínica, onde a gente está disponibilizando a avaliação gratuita. É só ligar para lá? Liga para lá. E se disser que assistiu o Mauro Sérgio na TV? Não, daí vai ganhar, vai ser tratado melhor ainda. 30 segundos para os seus complementos para eventualmente aquilo que eu não tenho lhe perguntado. Então, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem a falar é que dor na coluna ou dor em qualquer parte do corpo é um sinal de alerta. A gente está sentindo dor é porque alguma coisa está acontecendo de errada. Então procure um profissional qualificado, como o Mauro falou, para conseguir corrigir a causa do problema e não só o sintoma, não só se entupir de medicamento ou fazer alguma coisa que vai só tirar o sintoma e depois a dor vai voltar com intensidade às vezes até maior. Isso dá um assunto para um programa inteiro. Coluna, quiropraxia, mas o nosso tempo é curto e em outras oportunidades nós conversaremos com o pessoal da VitaPrax. Doutora Oliveira, doutor Felipe Oliveira, nome de jogador, né? Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero ter esclarecido as dúvidas do pessoal aí. E o nosso Mauro Sérgio na TV traz o seu Direito e Cidadania de hoje, desta edição, direto aqui da consultoria Michel Soares. E aqui está ele, né? Hoje mais à vontade, mais informal, eu também, né? Porque são os resquícios ainda do meu aniversário. Os idosos têm muitos direitos que o cidadão, antes de ser idoso, não tem, né? Exatamente. Oportunamente vão falar sobre os direitos dos idosos, né? Claro, vamos falar sim, é uma pauta muito boa. Eu acho que essa pauta nós não falamos ainda, podemos explorar ela, que nosso público, né, Mauro? Não que eu esteja legislando em causa própria, doutor Michel. Abraçou a causa, levantou a bandeira. Mas aí hoje a gente fala sobre direito do trabalho, parece que as pessoas estão meio em dúvidas, né, sobre entra com ação, não entra com ação, mudou a legislação nesse aspecto, já não mudou. Como é que está essa situação aí, doutor Michel? O povo quer saber. Claro, Mauro Sérgio, a questão do direito trabalhista, ela está em vacatio legis, né? Ela teve o que é vacatio legis, doutor Michel? Vacatio legis é aquele período que tem a lei, é uma lei ordinária para entrar em vigor, ela tem um período de maturação para as coisas se adequarem, para o judiciário se adequar, as partes se prepararem para a alteração. Ela começou em julho, 13 de julho, então lá por 10, 11 de novembro, Mauro Sérgio, ela está valendo, estará vigendo as novas regras da lei trabalhista. 11 de novembro. 11 de novembro. Agora no final do ano. Opa, já, né? Exatamente. E até 11 de novembro as coisas permanecem como antes do quartel de Abrantes. Exatamente. Ingressou com as ações. Essas ações vão ser ainda sobre o palio da lei antiga, sobre a égide da lei antiga.
que, a meu ver, caros telespectadores, é mais vantajoso ainda para o empregado. Doutor Michel, a propósito disso, exatamente o senhor aborda uma parte que eu quero lhe perguntar. O que de contundência, de efetivo, qual é a mudança efetivamente representativa, né, que vai chocar, em especial o trabalhador, a partir dessa mudança? O que muda efetivamente, que vai dar aquele baque assim nas pessoas? Claro, Mauro Sérgio, a questão daqueles trabalhadores que trabalham em atividade insalubre ou atividade perigosa. Exemplo? Insalubre. A pessoa o enfermeiro, a enfermeira. Opa. Serviços gerais de limpeza. Posto de gasolina ou não? Posto de gasolina entra na periculosidade. Opa. O que é insalubridade e periculosidade? Rapidinho. Ótimo. A insalubridade é o empregado que trabalha sobre os agentes, sobre o risco de bactérias, elementos cancerígenos, risco de contaminações. Doenças. Isso é periculosidade. Periculosidade, por exemplo, aquele que trabalha num ambiente muito frio, aqueles que entram na câmara fria, certo, dos restaurantes, esses recebem insalubridade. E o periculosidade é que está exposto ao risco de perigos. Explosão, fogo, energia elétrica. Aí entra o frentista com a questão da periculosidade. Então, Mauro Sérgio, a grande alteração que vai ter agora com a legislação é isso. Hoje, né, a lei que está vigendo hoje, não a nova, o empregado ele requer esse benefício, ele postula esse direito. No judiciário ele não precisava, até então ele não precisa pagar a perícia, o perito judicial. Sim. O problema com a nova lei, Mauro Sérgio, ele vai ter que poderá ter que pagar essa perícia. Quem? O trabalhador? O trabalhador, Mauro Sérgio. Tá brincando comigo. Mesmo se for deferido a ele a AJG. A AJG é assistência judiciária gratuita, onde o litigante, o autor, o réu, o reclamante, a reclamada, ela solicita ao judiciário para que não pague custas processuais. Sim. E nem a questão de emolumentos. A questão da perícia, hoje ela não é paga pelo empregado que estiver, sobre o palio da JG. Com a vigência da nova lei, ele vai pagar. E, Mauro Sérgio, a perícia é o perito que atribui o valor que ele vai cobrar. Ai, Jesus! Hoje, para ter uma ideia, está entre R$300 até R$3.000. O valor do trabalho de um perito, não existe nada que regule isso. O perito estipula o seu valor e é aquilo. Porque se quiser pagar, paga. Ele é um prestador de serviço, né, Mauro Sérgio? Ele é um prestador de serviço. Ou um juiz. E ele não tem concorrente? Ou tem? Como assim? É um outro perito, igual. É que assim, o perito, a prova pericial é uma prova. O perito é uma prova que tem que ser feita. Se eu estou solicitando a perícia? Se eu estou dizendo que eu trabalho insalubre ou numa atividade periculosa, eu tenho que fazer jus àquela prova pericial. E a prova pericial, para ser isenta, ela tem que vir do judiciário. Sim, do judiciário, mas aí tem que ser contratado um perito, é isso? Exatamente. O corpo judiciário, ele não tem um corpo perito nos seus quadros. Sim. Ele contrata médicos conveniados, engenheiros conveniados. Então, para poder fazer essa perícia. Ou seja, o trabalhador não tem como, ele não tem à disposição dele vários para ele escolher. Não. Um perito cobrou R$300 dele, o outro cobrou 3.000, vou escolher esses R$300. O perito, ele é da confiança do juízo. Ele é um perito, esse expert, que a gente fala, ele é da confiança do juiz. Então, o juiz vai chamar o perito da sua confiança. Claro, as partes podem apresentar assistente pericial, onde vão apresentar quesitos, vão contestar o laudo, vão requerer novas provas, mas monetariamente para o empregado não é vantajoso. E agora, com a vigência dessa nova lei, onde o empregado vai ter que pagar essa perícia, eu digo, você telespectador, meu amigo, minha amiga que está nessa situação, que trabalha com insalubridade, ou se tem algum parente que está nessa situação, ou se está em casa pensando, eu ingresso com a ação ou não ingresso com a ação, ingresse hoje. Porque se for a alteração... Após a mudança da legislação... Correrá o risco de você ter que pagar a perícia. Meu Deus do céu. Doutor Michel, o que eu não lhe perguntei hoje, nessa edição, depois a gente vai bater outro pau, que o senhor eventualmente gostaria de acrescentar? Claro, Mauro Sérgio, a questão todo telespectador aí do programa Mauro Sérgio na TV que está assistindo esse programa, ou que tem um parente nessa situação de trabalho, se tem uma ação judicial, se você ainda está na dúvida se ingressa ou não com a ação, lembrando, a prescrição, o lapso prescricional para poder requerer os direitos trabalhistas são 2 anos depois
da tua saída do emprego. Isso não vai mudar na nova legislação? Isso não muda. Só que tem um problema, né? Se eu demorar esses 2 anos para ingressar com a ação, eu estou perdendo o período que eu posso buscar através da rescisória. Porque é 2 anos buscando os últimos 5. Sim. Então, se eu projetar 2 anos para frente, eu vou perder 2 dos 5. Se tiver 5 anos, deixou para buscar 2 anos após, perdeu 2 dos 5. Vai requerer as verbas trabalhistas sobre 3 anos. Então, ingresse com a ação. Porque você não vai estar perdendo tempo e vai estar na lei antiga, que ainda é mais benéfica para o empregado. Tá certo. Doutor Michel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro Direito e Cidadania, que é seu, viu? Seu. É um prazer. Mauro Sérgio na TV. É sempre um prazer, Mauro Sérgio. E agora, todos os meus direitos. A próxima conversa vamos falar sobre os direitos do idoso. Os meus direitos também, doutor Michel. É um compromisso. Pronto, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando mais um Mauro Sérgio na TV para Greenvita, consultoria Michel Soares e Cresci RS. Você nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal 6net e também pelo nosso canal no YouTube. Até a nossa próxima edição. Tchau! Assista Mauro Sérgio na TV. Sábados, segundas e quartas-feiras, 19h30. Terça-feira, 6h30 da manhã. Quinta, às 21h30. E sexta-feira, 12h30. Canal 6 da NET Porto Alegre, Grande Sul TV. Também disponível no YouTube, 24 horas. Eu falei, Mauro Sérgio na TV.